Gravação habilitada, né? Pessoal, desde já, muito bom dia a todos, tá bom? O seguinte, sobre o comunicado da semana passada, quem abriu o sistema ontem à tarde até de noite, né? Porque leva um tempo aí para renderizar os vídeos para o YouTube e também tem um limite de carregar, devem ter percebido que o de handball, com essa aula de hoje, nós ficamos totalmente atualizados, ou seja, eu consegui sintetizar o máximo possível o conteúdo. Então, as aulas que você for assistir lá são aulas de 12, 15 ou até 30 minutos no máximo. Quer dizer, 25 minutos no máximo, desculpa. Então, esses conteúdos vão ser para a nossa AV2, tá bom? Esse aqui é o nosso último conteúdo que a gente finaliza. E aí, semana que vem, eu não sei se vai ser híbrido, se vai ser online. Peraí. Eu não sei se vai ser híbrido, se vai ser online, mas de qualquer forma, semana que vem eu faço a revisão de todo o conteúdo que eu passei para a V2, tá bom? De forma mais rápida e mais sincrética. Ah, Kleber, e o teste? O teste já está no sistema, só que ele só vai liberar, tipo assim, encerrou nossa aula aqui, o teste abre. Até quando ele vai ficar disponível? Até sexta-feira da semana que vem. Até porque minha prova é só na outra segunda, quer dizer, nós estamos nessa segunda, semana que vem, na segunda que vem é revisão, na outra segunda é que vai ser a minha prova de handball, tá bom? Porque as provas só começam a partir de quarta-feira. Então tá lá 3 questões objetivas de handball, com uma resolução bem simples, bem prática, tá bom? Ah, Kleber, sobre o conteúdo da aula gravada, os slides já estão disponíveis? Tá também lá, viu? Então o teste, você pode ter acesso ao teste a partir de 9h10, 9h20, que eu coloquei o horário para liberar. E se precisar de auxílio, você assiste a aula ou então pode pegar o slide também que está disponível para vocês. Esse slide aqui, na hora que eu terminar a aula, eu já boto logo também, tá bom? Ficou faltando só colocar esse aqui porque é o tema da nossa aula de hoje, tá bom? Mestre, Oi. tem gente pedindo pra entrar aí, pra você aceitar. Pronto, deixa eu mudar a tela aqui rapidinho. Pronto, era Isa. Deu certo agora, né? Pronto. Tá ok. Então, vamos lá. O que é que a gente vai ver hoje? É uma continuação da aula que está lá gravada do sistema defensivo, tá bom? Então, vocês vão perceber que nas aulas anteriores nós falamos de forma bem rápida, mas para que não ficasse dúvida nas gravações, o que é técnica e o que é tática, né? E às vezes a tática ela é do grupo ou pode ser individual e a técnica, aí sim, a técnica exclusivamente ela é do atleta. Então, durante o jogo nós vamos ter 2 momentos bem particulares, que é o momento ofensivo e o momento defensivo, tá bom? Então, cada um desses momentos existe técnicas também, que é a tática e a técnica. Então, cada atleta tem sua técnica, que é individual, tá bom? A maneira de se locomover e de jogar. E também tem a tática, que é da equipe, ou pode ser uma tática também individualizada, mas ela não se confunde com técnica, porque a técnica vai muito dentro do gesto motor, tá? Aí é mais uma questão de organização do jogo. Na técnica defensiva, nós temos, na tática, que agora é falando da equipe, se os demais colegas forem entrando, tá bom, e eu não conseguir aceitar, vocês me dão um toque aí, porque eu por enquanto fico na tela do slide e não no Google Meet, tá? Igual aconteceu aí com Isa. Então, quais são os tipos de defesa no handball? Então, no handball nós temos alguns sistemas que quem assiste qualquer modalidade esportiva vai entender bem o que eu estou falando. No futebol, no handball, no basquetebol, tá bom? Então, é um sistema que organiza a minha equipe para qual momento específico? Para o momento da defesa, tá bom? E lembrando, toda a vida que eu estiver me referindo à tática, a tática ela pode ser do grupo, que é da equipe inteira, ou também pode ser individual, o que não se aplica exclusivamente à técnica. A técnica ela é exclusivamente individual, tá bom?
Mas como a gente está falando de tática defensiva e principalmente de sistemas, a gente vai falar mais do grupo, tá? Então, a defesa individual. O que é uma defesa individual? Cada defensor tem um adversário específico definido para marcar e ele vai estar acompanhando esse adversário de perto durante todo o tempo em que a equipe estiver atuando nesse tipo de defesa, tá? Então, durante uma partida de handball é importante compreender que o sistema vai mudar em função do tipo de momento. Se é um momento ofensivo, eu vou ter um tipo de sistema. Se é um momento defensivo, que minha equipe está defendendo, né, eu vou ter outro tipo de sistema. E aí, é claro, cada um desses sistemas vai se modificando de acordo com as situações do jogo, tá bom? Vocês vão perceber mais à frente. Então, procura não dar ao atacante a oportunidade para receber a bola. Então, um dos objetivos principais dos sistemas defensivos, né, da própria tática defensiva, é impedir que o meu adversário, que estava atacando, né, então quer dizer que ele está em posse de bola, tenha a oportunidade propícia para receber a bola, porque senão ele pode fazer uma penetração na minha barreira e consequentemente fazer um gol, ok? Salvoar algumas situações especiais. Adversário em inferioridade numérica, tá bom? Então, se meu adversário está numa inferioridade numérica, o sistema defensivo dele vai ser complicado. Kleber, o que é isso? Eu nunca pratiquei nenhum esporte, nunca assisti nada. Inferioridade numérica nada mais é. Sabemos que no handball nós temos 7 atletas em quadra, tá bom? O goleiro e 6 jogadores de linha. Inferioridade numérica é quando a equipe fica reduzida em número de participantes, tá bom? Em número de atletas, tipo 6 ou 5, por falta, por exclusão, por desqualificação. Então essa equipe encontra-se em inferioridade numérica. Então isso aqui é uma situação especial em que o sistema vai se modificar, porque a equipe não tem como dar de conta de realizar um sistema como o que já é conhecido, né, nos livros e nas táticas do handball, se ele está com um número menor de jogadores, tudo bem? Então, uma das situações especiais é adversário em inferioridade numérica. Contra uma equipe mal preparada fisicamente, então se a equipe ela é mal preparada fisicamente ou tecnicamente, tá bom? O sistema também vai se modificar. Final do jogo e inferiorizado no placar. Então, quando uma equipe está no final do jogo aí e com a inferioridade no placar, ou seja, com um distanciamento, imagina aí 20-10, então uma inferioridade de placar bastante grande, né? E também como fator surpresa. Então o sistema pode se modificar nessas situações especiais, tá? E aí o tipo de defesa, como é que eu posso organizar as minhas defesas? Eu tenho os tipos e os momentos específicos na qual eu vou utilizar dependendo do jogo ou da partida. Quais são os tipos? Quadra toda, tá? Imagina a quadra do handball inteira. Meia quadra, que seria ali do centro da quadra para trás, ou 1/3 da quadra. Então os tipos de defesa podem ser realizadas e os sistemas podem ser organizados nesses 3 tipos de situações: na quadra inteira, meia quadra e 1/3 da quadra, tá? Qualquer dúvida vocês podem estar perguntando, tá? Então, defesa individual. Quais são as vantagens, por exemplo, de realizar uma defesa individual? Poderá recuperar a bola mais rápido do que na marcação por zona. Então, se eu faço uma defesa individual, minha equipe organiza um sistema defensivo individual, eu vou ter uma vantagem que possivelmente, não quer dizer que vá certamente acontecer, mas as chances são aumentadas da minha equipe recuperar a posse de bola o mais rápido possível, o que demoraria mais se eu estivesse fazendo uma marcação por zona, tá bom? E a zona
não arremete ao atleta, ao adversário, arremete a localização na quadra, tá bom? Abaixo da linha dos 6, acima da linha dos 9, então isso seriam as zonas, tá bom? Eu vou marcar em cima da quadra. Vantagem, pode ser empregado diante de qualquer sistema de ataque. Então Mestre, Oi. nesse caso, o senhor poderia exemplificar aí, esses tipos de defesa, por exemplo, no caso da quadra inteira, seria basicamente ali uma defesa individual, no qual os jogadores eles estão marcando seus adversários por toda a quadra, é? Pronto. Já fazendo um link, mais pra frente eu ia demonstrar, mas já para esclarecer, quando chegar na hora você vai entender mais facilmente. É você imaginar, primeiramente, a quadra inteira, tá? Tanto o seu campo, do meio de quadra para trás, como também do meio de quadra para frente, que pertence à minha equipe adversária. Uma marcação individual quadra inteira seria, por exemplo, se eu tiver um adversário meu lá perto da área do goleiro dele, eu vou ter um jogador meu marcando ele. Então isso aí é quadra inteira. Deu para entender? Então fica mais fácil entendendo assim, até quando eu mostrar uma imagem bem específica. Marcação quadra inteira não tem limitação. Primeiro que você vai colocar o seu atleta de forma individual marcando um atleta específico, tá bom? Então pode ser qualquer um. Ou pode ser, tipo, não é 6 contra 6, cada um dos meus jogadores marcando cada um deles, independente do local onde eles estiverem. Parece meio bagunçado, mas é assim que funciona uma marcação individual quadra inteira. Deu para entender, Pedro? Deu sim. As outras é que eu acho Pronto, que para eu cada uma concordo dessas com situações que eu coloquei aqui, eu coloquei uma situação prática que vai acontecer mais à frente, para eu ir explicando, entendeu? Para não ficar nenhuma dúvida. Pode falar, viu, Nonato? Tu levantou a mão aí, mas pode perguntar. Bom dia, Cleber. Bom dia a todos e a todas. Dá para me ouvir bem? Dá sim. A gente pode fazer tão comparativo, né, com essa marcação individual no futebol também, né? Que tem lá a marcação individual de jogador com jogador lá, né? Isso. Tem até um vídeo que é bem engraçado. Eu não lembro agora se foi com o Neymar ou foi outro jogador. Que a marcação era ela individual. Aí quando o técnico chamou o Neymar para conversar com ele, passar uma instrução na lateral do campo, o marcador foi junto. Tá entendendo? Então a marcação individual pode ter essa semelhança também com o futebol. Só que lembra de transportar ou de fazer uma semelhança com a quadra, porque na quadra nós temos um campo bem reduzido, né? No futebol, por mais que tenha assim uma marcação individual, essa marcação individual ela não acontece tão visualmente, porque é um espaço muito grande, tá bom? Às vezes compensa mais montar o sistema tático, liberar 2 ou 3 atletas para fazer uma marcação individual e o restante ficar ali na retranca, porque senão você acaba perdendo espaço de jogo no campo, entendido? Mas é a mesma semelhança, tá? Cada atleta se marca, tá bom? Então, independente do local onde ele esteja, na quadra inteira. Então, ele pode ser empregado, voltando aqui, né? As vantagens de uma defesa individual. Pode ser empregada diante de qualquer sistema de ataque, tá bom? Então, se eu tenho um sistema de defesa, eu vou ter um sistema de ataque também, tá bom? Mais uma vantagem da defesa individual: há uma quebra de uma jogada combinada. Então a equipe adversária tem uma jogada montada, eu consigo quebrar essa estratégia com uma defesa individual, tá? Dificulta passes e arremessos. Quem tiver em posse de bola, que tiver sofrendo uma marcação individual, vai pensar muito bem antes de passar a bola ou arremessar a bola. Por quê? Porque o colega dele a qual ele deveria passar a bola está marcado, tá bom? E aí, consequentemente, vai ter uma diminuição dos passes e arremessos. E aí vai muito para o jogo individual. Tá, Kleber, se eu tenho vantagens, eu também vou ter desvantagens da defesa individual. Certamente, viu? Enorme desgaste físico é um dos principais. A equipe que faz uma defesa individual na quadra inteira, então ela vai estar percorrendo
a área inteira do handball, ou seja, a não ser as zonas proibidas, que é a parte do goleiro, né, que ele não pode pisar em circunstância nenhuma para obter vantagem no processo de defesa ou ataque. Então, consequentemente, como o atleta vai estar andando, correndo na quadra inteira, ele vai ter um enorme desgaste físico. Então, por isso que a equipe, o processo de defesa, ele se modifica de acordo com a situação do jogo, tá bom? Porque uma equipe não consegue manter uma defesa individual quadra inteira, e também não é tão conveniente, o jogo inteiro. Senão, ao final da partida, ou até mesmo nos minutos finais, ela estaria totalmente esgotada e a equipe adversária acabaria tendo vantagem nisso, né? Oi. Mas também, assim, na maioria das vezes, também tem uma certa marcação dupla, né? Assim, mas não seria tão vantajoso, né? Porque tem porque, dois caras lá marcando um e vai ficar um só da outra equipe. Né? Aí entra aquele esquema da inferioridade numérica, né? Digamos, tem situações em que isso acontece? Tem, quando você tem um jogador da equipe adversária que ele é muito habilidoso, ele é o cara que se sobressai, ele é o cara que monta a jogada, que tem um arremesso potente, que tem uma finta efetiva. Aí às vezes só um atleta não é essencial ou não é efetivo o suficiente para poder marcar ele. Destina-se 2 atletas, só que é claro, você sempre tem que pensar na vantagem e na desvantagem. 2 atletas vai impedir mais a jogada dele. Porém, em desvantagem, que eu poderia citar, minha equipe vai ficar reduzida, vai ficar em inferioridade numérica de marcação. Por quê? Um atleta deles vai ficar solto. E aí também entra no processo de desgaste físico, tá bom? Tipo, são 6 na linha, se 2 saem, 4 vai ter que fazer o trabalho de 6. Então, aumenta o desgaste físico. Beleza? E a gente pode colocar até Neymar, né, nesse exemplo, porque ele é um jogador habilidoso. E alguns times, os técnicos colocam 2 jogadores para marcar ele. Poderia ser uma situação também. Só que tem N fatores que entram aí, porque nós temos uma área de jogo bastante maior, né? Então, às vezes, cada jogador ele é responsável por um quadrante, né? Um espaço até onde ele ataca, até onde ele defende ou até onde ele se locomove, entendido? Então, passou de determinado distanciamento, ele não vai acompanhar o adversário, porque aumenta o desgaste físico, a equipe dele acaba ficando reduzida numericamente na defesa, consequentemente vai abrir mais brechas, né? Então é uma situação também, só que sempre que eu for montar, pronto pessoal, uma questão interessante, toda vida que eu for montar uma técnica e uma tática, eu tenho que pensar nos prós e nos contras, nas vantagens e nas desvantagens, o que é que a minha equipe vai ser favorecida e no que é que minha equipe vai acabar ficando em desvantagem, tá bom? No que é que ela vai perder. Então é importante falar sobre isso, porque muitas das vezes quem começa a treinar a equipe, às vezes tem um ataque muito efetivo, mas não tem uma defesa efetiva. Por quê? Não faz um balanço daquilo que ele abre mão para ter as vantagens e há uma perca grande para a equipe em desvantagem, né? Ou seja, o número de desvantagem é maior do que de vantagem. Ok? Então, dando continuidade sobre a defesa individual, deixa eu apagar para não ficar muito poluído visualmente. Então, primeira desvantagem, enorme desgaste físico. Segunda, favorece a realização de bloqueios ofensivos, tá bom? Terceira situação, dificulta a cobertura de outro defensor, tá? Então, se eu faço uma marcação na quadra inteira, no momento que eu passar a bola, pode acontecer um bloqueio ofensivo, tá bom? E aí, é claro, eu não vou ter como defender, porque, tipo, se o adversário passou por mim, eu estava fazendo uma marcação individual nele, e o meu adversário conseguiu me superar, passou de mim, eu não tenho ninguém que me dê cobertura, porque o atleta que estaria me dando cobertura, ele está fazendo uma defesa, uma marcação individual em outro atleta, em outro local da quadra. Então, há mais brechas também no seu sistema de defesa,
É aquela história, você vai manuseando o sistema de defesa ao longo da partida. Outra desvantagem, dificulta a saída para os contra-ataques. Isso é uma realidade, né? Porque está todo mundo disperso na quadra. Recuperei a bola, quem às vezes está nessa marcação individual quadra inteira, dá uma parada, espera a equipe se reorganizar, aí depois ela parte para o ataque. Tá bom? Então, ó, aqui é uma imagem para vocês visualizarem o que é uma marcação na quadra inteira. Tá? Então tá aqui. Triângulo seria uma equipe e a bolinha azul a equipe B, tá? Então triângulo equipe A, bolinha azul equipe B. Então cada uma dessas equipes aqui está fazendo uma marcação individual, uma defesa individual na quadra inteira. Então, ou seja, não importa onde o meu adversário esteja, eu vou estar fazendo uma marcação homem a homem, tá? É isso que acontece na marcação individual quadra inteira. Desconsidera esse negocinho aqui que ficou, tá bom? Mas é só da marcação do pincel que errou. Então isso aqui é o exemplo clássico da marcação da defesa individual na quadra inteira, ok? Mas também entra a questão aí de saber marcar, né? Porque existem muitas pessoas que não sabem marcar, por exemplo. Um jogador, quando vai marcar um jogador habilidoso de futebol, muita gente fala que não é tão interessante o jogador marcar, ficar na frente daquele outro jogador, entendeu? Tipo, quando vai receber a bola, porque ele tá atrás daquele jogador e aquele jogador que tá na frente não vai ficar assim... Isso aí você tá falando é uma questão de posicionamento do jogador. Tipo, se o adversário vai receber a bola, que você está falando na situação aí do futebol, dependendo do seu posicionamento, você vai se colocar em desvantagem, né? Então depende muito da situação de jogo. É até complicado às vezes a gente falar, porque isso aí é uma questão até bem individual. Exemplo, eu estou falando sobre sistema de defesa. Se eu sei que a minha equipe não é boa, tenho atletas que não são bons em fazer defesa individual, por que é que eu vou usar esse sistema? Eu só vou abrir mais brecha na minha quadra, entendido? Então, todo técnico, todo treinador tem que ter uma boa leitura, não só puxando para o lado do treinamento, mas também do professor quando ensina a seus alunos, tá? Ele tem que ter uma boa leitura e entender a equipe dele, entender no que a equipe dele se sai bem, no que a equipe dele se sai mal. Opa, montei uma defesa individual, levei 7 gols em menos de 5 minutos, 6 minutos. Então, essa marcação não é efetiva para os meus atletas. Entendido? E aí vai modificando até achar um sistema que mais se adequa. É claro que durante a partida vários sistemas são utilizados. Só que aqui eu estou dando um exemplo do entendimento da equipe. Se você compreende que a sua equipe não é boa em fazer isso e ela vai ter desvantagem, por que é que eu monto o sistema individual? Tá entendendo? Até nisso eu tenho que tomar cuidado. E eu penso que através desses ensinamentos isso vai auxiliar na tomada de decisão daquele indivíduo. Vai, porque é no treinamento que muitas situações de jogo acontecem, onde você simula aí possíveis ações do adversário. É claro que sempre tem situações que você não consegue controlar, e aí não tem o que fazer, tá bom? Jogo individual, o atleta que está mais preparado, tanto fisicamente como psicologicamente, vai ter uma ação para realizar contra aquele ataque ou contra aquela defesa. Bem? Então, primeira que a gente está vendo aqui é o sistema de marcação de defesa individual na quadra inteira. Então, não importa onde o meu adversário esteja, eu vou ter um marcador nele, tá bom? Na segunda situação, nós temos uma defesa individual na metade da quadra. Então, ou seja, imagina a seguinte situação. Nós temos um jogo. E aí eu tenho metade da quadra que pertence a cada uma das equipes. Eu só vou realizar uma defesa individual quando a equipe adversária passar do meio da quadra. Por isso que o nome do sistema defensivo se dá, né,
defesa individual na meia quadra ou na metade da quadra. Se um atleta adversário passar do meio de quadra para trás, eu acompanho ele? Não, porque senão isso aí se tornaria uma defesa individual quadra inteira. Tudo bem? Deu para entender aqui, pessoal? Qualquer dúvida vocês podem perguntar. Pode falar. Eu não sei quem é. Eu acabei cortando. Tá. Beleza. Aí, Kleber, eu citei para vocês o que é defesa por zona. Eu falei, né? Então, vamos entender um pouquinho o que é realizar agora uma defesa por zona. Quando eu desconsidero o atleta e vou mais pela marcação da quadra, tá? Então, cada defensor é responsável por uma determinada faixa de área nos 6 ou nos 9 metros. Então, lembra daquela marcação oficial que eu mostrei para vocês da quadra, lá desde a AV1. E aí você tem que lembrar aquela linha dos 6 metros, a linha dos 9 metros. Então, a defesa da zona pode ser em cima dessa marcação da quadra. E aí, é claro, eu vou ter um defensor responsável por cada uma dessas faixas, cada uma dessas áreas, entendido? Preferencialmente, como é que eu organizo essa defesa por zona? Com quais atletas? Os mais altos ocupam as posições centrais. Bom, características da defesa por zona. É considerado um sistema de defesa básico. Então, tanto para se você está na escola e está ensinando a metodologia do handball, seria uma das primeiras defesas a serem ensinadas. Se você está começando a treinar uma equipe de handball, a mesma coisa. Deveria ser o primeiro sistema a ser ensinado. Por quê? Porque é o de mais fácil entendimento, é o mais simples. Começar com coisas complexas pode prejudicar tanto o treinamento como a aprendizagem. Ok? As posições. E aí, é claro, em cada uma dessas características há uma justificativa do porquê ser um dos primeiros que é utilizado. Tá bom? Então, primeiro, é considerado sistema de defesa básico. Segundo, as posições dos atletas elas são fixas. Tá bom? Porque aí a marcação é por zona. E na zona eu tenho que me ater às regiões da quadra. Não é tão exaustiva como a individual. Então, tanto para a aprendizagem como para o treinamento, isso é claro, pensando na aprendizagem, pensando no treinamento inicial, ela deveria ser a primeira a ser executada e aprendida, tá bom? Mais uma característica, ela não é tão exaustiva, tão cansativa como na defesa individual ou meia quadra ou quadra inteira, tá bom? Ela dá como característica sentido de responsabilidade coletiva. Então, na defesa por zona, eu tenho que ter uma boa cooperação entre a equipe, porque cada atleta vai ficar responsável por um quadrante, por uma faixa de área determinada. Então, se o adversário passar por aquela região, quer dizer que houve falha do atleta que estava responsável, tá bom? É claro, mas não julgando nem no critério de treinamento, nem no critério principalmente escolar, né, que a gente tem uma característica de aprendizagem que vai repercutir ao longo da vida. Vocês não devem estar colocando esse tipo de peso no aluno, mas deve demonstrar que se ele tivesse executado uma defesa mais efetiva, consequentemente o atleta não teria passado. Só que vai ter sempre situações em que o atleta consegue penetrar essa barreira e fazer arremesso. Se não, todas as equipes seriam boas e o jogo sempre terminaria de 0-0, tá? Possibilita ajudar um companheiro, tá bom? Então, como eu vou ter uma cooperação entre os atletas e uma proximidade deles porque as posições são fixas, se um atleta ou um aluno falhar, eu consigo cobrir essa falha dele, tá bom? Reduz os arremessos a gol, tá bom? Outra característica dessa defesa por zona. Dificulta a movimentação do adversário, porque ele sabe que quando tiver em determinado quadrante da quadra, eu vou ter uma defesa se posicionando contra ele, tá? Então até a movimentação sofre dificuldades. Em último,
nós temos aí, obriga o adversário a arremessar de meia distância, ou seja, não penetrando na barreira, porque eu vou ter um marcador naquela zona. Então, facilitando a ação da defesa, principalmente do goleiro. Para o goleiro se torna mais fácil receber ou defender uma bola de longe do que mesmo de perto. Então, tá aí algumas características que a gente pode ver especificamente da defesa por zona. Vocês conseguiram entender, pessoal, essa defesa por zona, essas características? Acho que sim, né? Ninguém pronunciou, então. Tá, Kleber. As defesas por zona, ela divide-se em, tá bom? Defesa por zona 6-0, tá bom? E essa defesa por 6-0, ela pode ser com flutuação, tá bom? Sem flutuação, o que seria isso? Com movimentação ou sem movimentação, tá? Isso vai depender de cada situação do jogo. É quando a minha barreira, a minha equipe se mexe para poder realizar a defesa. Então a defesa por zona ela pode ser 6-0 com flutuação, sem flutuação. Pode ser 5-1, né? Ela pode ser combinada, que é 5-0-1, que é o atleta que sempre está ali na barreira e retorna, tá bom? Pode ser o 4-2. Imagina sempre uma linha de defesa, uma linha mais atrás e outra linha mais à frente. Então seriam quase 4 atletas atrás e 2 na frente, tá bom? Da mesma forma no 5 atrás na área ali do goleiro e 1 na frente desses 5. Ela pode ser também 3-3, 3 na frente, 3 atrás. Ela pode ser 3-2-1, então 3, 2, 1, tá bom? 3 atletas, depois 2 na frente desses atletas, depois mais 1, como se fosse um sistema de pirâmide, tá? Só uma imagem para a gente ilustrar cada vez, para ficar mais fácil. Na defesa 6-0, cada jogador é responsável por uma determinada área da zona de defesa, na linha dos 6 metros, porque nessa defesa 6-0, os atletas ficam muito próximos à área do goleiro, ou seja, eles nem chegam perto da linha pontilhada, tá bom? Aquela linha pontilhada que fica mais à frente. É a base de todos os sistemas, então mais uma vez é o primeiro sistema a ser ensinado, ok? Os 6 jogadores da equipe estão distribuídos ao longo da linha dos 6 metros, ok? Cada atleta, na sua movimentação, ele pode deslocar-se ou movimentar-se para a direita, para a esquerda, para a frente e para trás. Tudo de acordo com a trajetória da bola e a intenção de quem? Dos atacantes. Pode ocorrer o 6-0 avançado, tá bom? O que seria isso, Kleber? Onde os jogadores ficam um passo à frente da linha dos 6 metros. E aí, como eu disse, é o 6-0 básico, aí você vai avançando. Fixo, com movimentação para a direita, para a esquerda, para frente, para trás. Ou avançado, que é quando eles ficam um pouco mais ali à frente da linha dos 6 metros. Tá? A defesa 6-0 pode ser executada de 2 formas. Na primeira, sem flutuação. Na segunda, com flutuação, como a gente já demonstrou. Com flutuação, movimentação. Sem flutuação, sem movimentação. Pode estar avançada, que é acima da linha dos 6 metros, ou pode estar recuada atrás da linha dos 6 metros. Tudo bem? Então, ó, essa daqui é uma ilustração da defesa 6-0 sem flutuação. Sem flutuação, percebam que aqui eu tenho aquela linha tracejada que eu mostrei para vocês em outras situações. Bom, nessa linha tracejada, todos os meus atletas vão ficar atrás dessa linha tracejada. A movimentação deles para a esquerda ou para a direita. Dúvidas aqui, pessoal? É só isso. Em frente, a área do goleiro e eles organizados como se fosse em forma de barreira. E aí a movimentação pode ser para a esquerda, para a direita. Tá? É considerado uma defesa 6-0 passiva.
porque não há uma intenção de como é que eu posso dizer, de catar ou de recuperar a bola. Eles esperam uma falha do adversário, até mesmo um arremesso errado para recuperar a posse de bola. Desculpa, ficou outra marcação em cima, mas deu para compreender. Na Tem defesa. imagem aí, mestre? Oi. Tem outra imagem aí dessa? Se tem outra. É porque ficou cheio de traço aí, eu não consegui. Deixa eu entender retirar muito bem. aqui. Eu tirei a marcação. Assim fica melhor a original. Pera aí, viu? A imagem tá que nem daquela outra, é a quadra. Mostrando a quadra toda, é? Não entendi, Pedro. Tá baixo o áudio. A imagem aí tá que nem daquela outra, é a quadra toda, é? Não. Aí é como se fosse só a situação da meia quadra. É você imaginar o goleiro, tá bom? Os 6 atletas na frente da área do goleiro e os 6 atacantes ou 5 atacantes na frente da área do goleiro, tá bom? Na frente desses adversários. É 3 linhas. O goleiro, a minha defesa e na frente da defesa os atacantes, entendido? Ou seja, é só a barreira normal, né? Isso, só a barreira normal. Ok? É só a barreira normal. Por isso que ela é chamada de defesa 6-0 passiva. Porque você não nota uma movimentação tão brusca ou agressiva no intuito de recuperar a bola. Tá? Na defesa por zona, que é 1-0 com flutuação, né? Seria isso aqui, ó. Ela no caso aqui seria o 6-0 com flutuação. Desculpa, ficou esse errozinho aí de digitação, mas eu creio que dá para entender. Tá? Então, aqui ela é uma defesa mais ativa. Lembra daquela movimentação na passiva, na defesa 6-0 sem flutuação, a movimentação é mais na esquerda, na direita. Ou seja, um movimento mais passivo da minha barreira. Quando eu vou para o 6-0 com flutuação, aí sim eu vou ter uma defesa mais ativa. Ou seja, vai ter deslocamento frontal e vai ter deslocamento posterior. Ou seja, o atleta às vezes vai para frente para tentar impedir a progressão do adversário e ele retorna também. Dúvidas sobre o 6-0 com flutuação e sem flutuação, pessoal? É só lembrar. 6-0 sem flutuação é uma defesa passiva. O deslocamento só acontece ali para a esquerda, para a direita. Com flutuação é uma defesa ativa. Eu agora vou ter um atleta meu que vai estar se deslocando mais à frente e possivelmente até passando a linha dos 6 metros, tá? Aquela linha pontilhada. Quer dizer, a linha dos 9. Dúvidas aqui? Acho que não, né? Com relação a esse sistema aí, essa é uma das características principais desse sistema aí, a flutuação. De haver movimentação frontal e posterior? Sim. Isso. Quando o atleta realiza esse deslocamento frontal, ele já não está mais um 6-0 sem flutuação, tá? Quando ele for para cima do adversário fazer uma defesa, ele já está com flutuação, porque houve deslocamento frontal e aí consequentemente ele também vai retornar de novo para a posição inicial dele. Ou seja, ele anda para frente, ele anda para trás, tá? Ou ele pode até andar para trás no sentido diagonal, ok? Então pode-se entender também com essa característica, um deslocamento frontal. Na sem flutuação, só os deslocamentos laterais, esquerda e direita. Tudo bem? Nesse caso aí, mestre, a marcação seria da bola, no caso, né? Porque, por exemplo, se o jogador ele sai da barreira para marcar o jogador que está sem bola, já se torna uma marcação individual, né? Exato. Então, ele vai marcar aí a bola. Por exemplo, imagina que os pontas, né? O ponta está com a bola. Que a gente já vê essas posições. Imagina que o ponta está com a bola. Então, eu vou para cima dele para poder marcar. E aí, para tentar fazer o quê? Para possivelmente recuperar a posse de bola ou fazer com que ele mude o passe.
passe essa bola para outra pessoa, outro colega dele, tá bom? Outro, não adversário, outro parceiro dele. E aí é claro, por isso que eu avanço. Quando eu avanço, ele sai da bola, ele passa para outro colega dele e aí consequentemente eu tenho que recuar para a barreira. Por isso, deu deslocar para frente, deslocar para trás, tá? Então, muito bem ressaltado aí, Pedro. É em função da bola, tudo bem? Dúvidas aqui? No 6-0 com e sem flutuação? Acho que não, né? Tá. Beleza. Entendendo o 6-0, tá bom? O que é 6-0? É os 6 atletas, tá? Eu tô me referindo aos atletas. É só entender a mesma situação para os próximos sistemas. Uma defesa por zona 5-1, é só imaginar que eu vou ter 5 atletas, e aí eu posso utilizar até essa informação, como se tivessem mais fixos, e um atleta mais à frente que vai realizar alguma ação específica, tudo bem? Então, na defesa por zona 5-1, cada defensor é responsável por uma determinada área na zona dos 6 e dos 9 metros, tá bom? Qual o objetivo dessa defesa por zona 5-1? Ela tem o objetivo de neutralizar os arremessos de meia distância e evitar, consequentemente, a penetração do adversário. Ou seja, toda vida que eu me referi à penetração é aquele atleta que vai para cima da barreira, tentando passar a barreira e dar aquele salto, né, para arremessar a bola em direção ao gol. Se a defesa por zona, né, com flutuação, não estiver impedindo os arremessos, então aqui é uma situação na qual eu mudo o meu sistema de defesa, tá? Que situação é essa, Kleber? Imagina que eu estava na defesa 6-0 por zona com flutuação e não estava conseguindo impedir os arremessos, eu mudo o sistema para poder impedir esses arremessos, tá bom? Então, de meia distância, então faz-se necessário usar o sistema 5-1. Então, se no sistema 6-0 com flutuação eu não estava conseguindo impedir os arremessos de meia distância, ou seja, da linha dos 6 ou dos 9 metros, eu mudo agora para o sistema 5-1 para impedir principalmente esse arremesso aí do adversário de meia distância ou até mesmo a possível penetração dele. Ok? Os jogadores, isso aqui é uma questão de localização na quadra, ocupam a linha de 6 metros e um desses atletas se coloca na linha de 9 metros. É a mesma situação anterior, só que agora eu vou ter 5 atletas mais atrás da linha dos 6 metros e um atleta, ou eu posso estar atrás ou posso estar em cima da linha dos 6 metros, tá bom? E um atleta vai se deslocar mais à frente, ou seja, a linha dos 9 metros. É claro, a imagem pode não estar tão boa, pessoal, mas depois vocês podem colocar até no Google mesmo e buscar. Se você buscar uma imagem 5:1, você vai ter uma imagem bem mais ampliada. Deixa eu até fazer isso que a gente já deixa mais entendível aqui, né? Sistema 6-0. Faço do 6-0 e do 5-1 para ficar mais fácil a ilustração. Essa imagem está bem melhor. Eu achava que estava, né? Pronto, a mesma imagem, agora eu vou conseguir colocar numa tela mais ampliada.
Aqui fica melhor de vocês conseguirem visualizar o sistema, a imagem. Pessoal? Que dá certo. Ok, pronto. Então, aqui nessa imagem é só demonstrando o 6-0. Da mesma forma, o 5-1. Então aqui desconsidera metade da quadra. Então eu tenho aqui, ó, o 5-1 seriam 5 atletas na frente da linha dos 6 metros, que é a área do goleiro, né? E um atleta na linha dos 9. Então esse aqui é o sistema 5-1, tá bom? Acho que agora ficou mais fácil vocês conseguirem entender. E aí, é claro, vou usar a mesma imagem para ficar mais fácil. Esse atleta que está aqui, pessoal, não quer dizer que deva ser só ele. Qualquer jogador pode fazer isso aqui. Esse sistema pode se modificar e mudar a situação, tá bom? Ou eu determino um atleta para ficar se locomovendo para a direita ou para a esquerda nessa linha dos 9 metros, só que eu tenho que lembrar que isso pode gerar um desgaste físico maior para o meu atleta, tá bom? Ou então eu posso, em determinada situação, na marcação da bola, ficar trocando o atleta que está mais próximo, tá bom? Então, nós temos a situação aqui desse atleta que veio para frente da linha dos 9, como também poderia, no momento de um passe, que essa bola troca de direção, eu vou fazer o quê? Esse atleta vem para a linha dos 9 e esse aqui recua para a linha dos 6, mais próximo da área do goleiro, entendido? Então, isso aqui é o balanço de jogo que acontece durante uma partida. E o sistema vai modificando. Então esse aí é o sistema 5-1, tá bom? Tá, Kleber. Após isso nós temos aqui o sistema ainda por zona, que é o 5-0-1. É uma combinação dos sistemas por zona individual, tá bom? Como é que isso acontece? Quando há um jogador que desequilibra, e aí lembra daquela situação que tu falou, Nonato? É aquela mesma situação. Marca-se esse individualmente e os outros são marcados por zona. Então, a diferença desse sistema 5-1 para o 5-0-1 combinado é porque agora eu vou determinar uma marcação individual, tá bom? Então, um atleta da minha equipe vai fazer uma marcação individual, enquanto os 5 que estão da minha equipe vão fazer por zona, vão ficar ali fixo, fazer aquela movimentação para a esquerda e para a direita, tá? Ou, dependendo da situação, até um pouco para frente e para trás. E esse meu atleta que eu determinei que fizesse uma marcação individual, ele tem o objetivo de marcar aquele jogador da equipe adversária que faz o desequilíbrio, que é o cabeça do time, tá bom? Então, essa marcação combinada do 5-0-1, ela tem o objetivo de neutralizar quem? O melhor jogador da equipe adversária. E isso não quer dizer que esse jogador que vai ser marcado, ele tem que estar em posse de bola, tá bom? Então, isso aí já é para isolar mesmo ele. Ah, Kleber, mas a equipe vai ficar em inferioridade numérica de ambos os lados. Porque se eu coloco uma marcação individual naquele atleta que se destaca, ele vai acabar ficando mais recuado, porque se a bola for para ele, já tem um marcador para poder recuperar, tá bom? Entendam a seguinte situação. Então, 5 jogadores estarão na linha de 6 metros, que é a situação da minha equipe, enquanto que um jogador assume a marcação individual. Seria esta situação aqui, ó. Percebam que tem um jogador da minha equipe, o de preto, marcando o de branco. Bom, então essa daí seria a marcação 5-0-1 combinada. Dúvidas nessa tática defensiva, pessoal? Nessa defesa por zona? Deu para entender? Posso passar para a próxima?
Me deem pelo menos um feedback, Eu, entendi, mestre. Kleber. Deu pra entender essa parte aí. Deu pra entender, né, Pedro? Show. Deu. Tá. Após isso, nós temos o sistema... de Mas só um ponto lá. Só Oi. um ponto. Tipo, não ficaria mais cansativo não pra esse jogador que sairia da zona? No caso a gente fica alternando, né? Isso. Por exemplo. Ou você determina um, ou às vezes pode fazer uma troca. Só que, Pedro, geralmente o que acontece? É homem a homem, esse aí. Ele fica marcando aquele cara e ele não larga dele, não. Por quê? Imagina a seguinte situação. Você está falando de desgaste físico do atleta meu que está marcando o melhor jogador da equipe adversária, não é isso? Confirma. Show. Pronto. Se eu me desgastar, o adversário também vai se desgastar. Sabe por quê? Porque eu vou tentar ficar marcando ele e ele vai tentar sair da minha marcação. Então, ambos estão se movimentando na mesma intensidade. Então, há um equilíbrio. É claro que aí quem é que vai perder? Tipo, por que é que eu poderia ser superado? Se eu tivesse uma condição física menor do que a dele. Geralmente nessa marcação aí 5-0-1 combinada, que eu destino um atleta meu para marcar o melhor jogador da equipe adversária, o cara que desequilibra e que se destaca, esse cara vai ficar se movimentando direto para tentar se livrar daquele marcador e consequentemente pegar a posse de bola e armar a jogada, tá bom? Então perceba que há um desgaste, mas há um desgaste de ambos. Enquanto eu me desgasto para marcar, ele se desgasta também fisicamente para sair da minha marcação. Ok? Deu para entender, Pedro? Beleza. É um equilíbrio. E aí, é claro, vai perder quem tiver menor condição física. Então, fechamos aí a defesa 6-0, com flutuação, sem flutuação. O sistema de defesa 5-0, tá bom? Quer dizer, 5-1 ou 5-0-1, tá bom? Fechamos. Agora nós estamos na defesa por zona 4x2, tá? E aí se você já pegou mais o conceito, entendeu o conceito do 6-0 e principalmente do 5-0-1, facilita mais o 4-2, porque é quase que a mesma coisa, só que a gente vai alterar um pouco a situação do jogo, tá bom? Quando que a defesa por zona 4x2 deve ser usada? Tá bom? Deve ser usada pela necessidade de anular, agora, não mais um jogador eficiente, mas 2 atacantes eficientes. Tá bom? Então, agora no 4x2... Oi. Nesse caso aí, não era pra ser, que nem foi o outro exemplo, o 4-0-2, não? Não, sim, não, aí não. Porque agora já tem uma saída diferente do 4x2, tá bom? Ok? Quando mexe no 5-0, porque o 5-0 há uma proximidade com o sistema 6-0. E aqui nós vamos mexer um pouquinho com esses 4 atletas também, tá? Entenda que, deixa eu desmiuçar melhor para ficar mais claro. Então, os defensores escolhidos devem ter cuidado com as escapadas e bloqueios que possam favorecer, né? Favorecer quem? A equipe adversária. Então, deve-se ter cuidado com esse sistema, pois a defesa nos 6 metros fica mais frágil. Então, a diferença que eu vou ter do 6-0 ou do 5-0 ou do 5-0-1 é porque agora eu tenho uma perca da minha qualidade defensiva. Tá bom? Em que situação da quadra? Nos 6 metros, que é aquela galera, aqueles atletas que ficam mais próximo aí da barreira. Tá bom? Então, como não há uma transição entre o sistema, ele não tem aquele 4-0-2 agora, tá? O 4x2. Beleza? Deu para entender aqui? Porque assim, esses dois que saem lá da linha dos 6 metros lá, eles vão fazer essa marcação individual. Tipo, que nem como ocorreu. Porque assim, quando eu vi o 4-2, eu imaginei que, por exemplo, seria a barreira lá com o 4 e os dois mais avançados, sem essa especificidade de marcar um jogador em específico, por exemplo. Não, no 4x2 já é específico. Ele é um sistema proveniente aí do próprio 5-0-1 que dá saída para agora você marcar 2 adversários que sejam mais eficientes, tá bom? 2 atacantes. Geralmente aí essa marcação sai em cima da posição do central
e do ala direita e esquerda, quer dizer, do armador esquerdo e direito, tá bom? Que são os caras que geralmente se diz que são os cabeça do jogo, tá bom? Mas é claro, pode ser o ponta que se destaca mais, eu vou ter que sair numa marcação em cima dele, tá bom? Ah, Kleber, mas por que é que pode ficar uma dúvida do 501, quer dizer, do 51 e do 501? É porque há uma transição entre os dois, tá bom? Lembra, deixa eu só voltar aqui, que no 51, né, nós temos um atleta que se faz necessário apenas, cadê a marcação? Em cima da linha dos 9 metros e não marcando um adversário, tá entendendo? Quando eu vou sair no 501, eu tenho que lembrar, deixa eu apagar aqui para não ficar poluído demais visualmente, tá? Eu tenho que lembrar, vixe, como tá, agora tá corrido. Eu tenho que lembrar que 5 atletas meus vão ficar onde? Fixos. Então por isso que ser o 5-0, que no 5-0 uma defesa por zona, tá? 5-0 entra em defesa por zona, o que é muito parecido com o 6-0, ok? E aí um atleta meu, no combinado, ele vai marcar o melhor adversário. Então, a principal diferença do sistema 5-1 para o 5-0-1 combinado é o que? No 5-1 eu vou ter um atleta avançado na linha dos 9, que geralmente vai marcar somente a bola, tá? A bola mudou de posição, eu posso retornar para a linha do 6 e vai outro atleta marcar essa bola. No 5-0-1, agora não é mais em função da bola, e sim do melhor jogador da equipe adversária, tá? Já no 4-2 é a mesma situação, porém que em cima de quem? Em cima dos 2 melhores jogadores. E aí, como eu não posso manter uma marcação, uma defesa efetiva por zona, não se utiliza o 4-0 combinado 2, tá bom? Ok? Até porque eu já estou mexendo com estrutura maior de jogadores da minha equipe. Deu para entender agora? São questões táticas e técnicas que a gente só vai entendendo com maior aprofundamento e leitura, mas eu acho que deu para exemplificar qual a principal diferença do 5-1, o combinado 5-0-1, que mantém ainda uma defesa por zona parecido à numeração do 6-0, e no 4x2, como agora eu já tenho como é que eu posso dizer, uma redução do número de jogadores considerável, eu não tenho como manter uma defesa efetiva por zona, tá? Dos 4. Deixa eu ver, alguém perguntou alguma coisa. Show. Pronto. Tá, dando continuidade. Após o sistema 4x2, nós temos o sistema 3-3, né? Que aqui, no sistema 3-3, funciona de uma forma um pouco diferente, tá? É uma marcação por zona. Cleber, Tá? Oi. Nonato levantou a mão. Pode falar, Nonato. Kleber, Ah. com relação lá ao sistema 4-2, e se os jogadores da equipe adversária forem todos bons, aí como é que fica essa marcação? Aí você não vai. Aí você pode fazer uma marcação individual. Meia quadra. Entendeu? Ah, entendi. Agora é claro. A minha equipe não tem tanta capacidade de realizar uma defesa efetiva na meia quadra individual, porque todos os atletas da equipe adversária são bons. Então quer dizer que a sua equipe é ruim. Você está dizendo assim. Então o que é que você pode fazer? É montar o 6-0, meu amigo, e segurar. Porque se você vai para o individual, se sua equipe já era fraca e a equipe lá era forte, você acaba abrindo mais brecha ainda para penetração, para arremesso, tá bom? Tudo depende de situação de jogo. Vocês vão um dia quando se você E a tiver probabilidade- Hã? E a probabilidade de uma goleada só aumenta. Se sua equipe defensivamente ela é inferior, tá, em qualidade técnica e tática, sair nesses sistemas que puxam muito do individual é mais complicado, tá bom? Porque
porque eu acabo abrindo brechas. Então, se eu abro brecha numa meia quadra individual, quem é que vai me cobrir se eu falhar na hora da defesa? Ninguém. Então, na melhor das hipóteses, você pode mexer aí com o sistema 6-0, 5-1, 5-1 combinado, tá bom? Agora, sair para um 4-2, para um 3-3, já é mais... É assumir um risco maior, entendido? Então, na marcação por zona 3-3, eu vou ter 3 atletas meus, né? Na linha dos 6, que é na frente da área do goleiro, e 3 jogadores meus na linha dos 9, tá bom? É uma marcação considerada também por zona, porque eu não estou lidando com marcação individual, tá bom? Ela é utilizada para evitar arremessos de meia e longa distância, ou seja, a galera que gosta, que tem potência de arremessar onde? Antes da linha dos 6 ou atrás da linha dos 9. Então, a ideia é avançar um pouco a minha equipe para evitar uma proximidade com arremessos mais efetivos do meu adversário, tá? Ela também dificulta a infiltração, que aquele atleta consegue infiltrar, passar por entre a barreira, tá bom? A equipe tem que ter um excelente preparo físico, então lembra, são todas condições que devem ser atendidas para que o sistema seja executado da melhor forma possível com um aproveitamento bastante grande, tá bom? Então, 3 jogadores ficam nos 6 metros e 3 jogadores nos 9 metros, tá? Pensa em 2 linhas de defesa. Dúvidas, pessoal, sobre o sistema 3-3? Se tiver, fala agora. Acho que não, né? Lembra que é um sistema por zona, 3 na frente, 3 atrás, 3 na linha do 6, 3 na linha do 9. O objetivo principal, evitar arremessos de meia e longa distância, tá bom? E é claro, uma das exigências é um alto preparo físico para poder aguentar esse sistema defensivo. Mestre, Oi. nesse caso aí, a distribuição, tipo, os da frente, a questão de, por exemplo, de se encontrarem mais lateralizadamente, os de trás mais centralizados. Aí isso daí pode acontecer de acordo com a movimentação da bola, tá? Vocês vão perceber que durante um jogo de handebol a barreira ela se movimenta para a esquerda e para a direita. Então aí, consequentemente, os atletas também se movimentam ou mais para a esquerda ou mais para a direita. Você não deve imaginar uma posição totalmente, como é que eu posso dizer, fixa e ela bem esteticamente estruturada, né? Você olha e diz, tá todo mundo no mesmo distanciamento, igualzinho, com a mesma metragem de diferença entre eles. Não tem esse controle, tá bom? Até porque no jogo acontece várias situações. O importante é entender 3 na frente, 3 atrás. Pode ser que esses jogadores tivessem mais aqui, porque está havendo uma maior movimentação de bola aqui. Então eles se deslocariam mais para a esquerda. Ou vice-versa, se deslocariam mais para a direita. Onde é que estava o ponto aqui? Então, se deslocariam mais para a direita, tá bom? Então, isso daí não influencia tanto não. Vai depender da própria situação de jogo. Beleza? No caso, a marcação, ela vai depender muito também da movimentação, né? Dos outros indivíduos. Porque aqui a gente tenta ilustrar da forma mais didática possível, tipo, se eu entendo, 3-3, aí você quer pensar sempre da maneira mais bem distribuída na quadra, só que pode ser que o jogo não esteja ocorrendo dessa forma, tá? Então, cada equipe tem seus pontos fortes, pode ser que ela ataque melhor pela direita do que pela esquerda, então a movimentação sempre vai ficar mais do lado direito da quadra, tá entendendo? Então, são situações que acontecem no jogo. O sistema tá ali, mas é que você entender como é que ele funciona, o princípio. Não é, por exemplo, então eles têm que ficar tudo igual. E se o atleta passar para cá, eu vou acompanhar? Não, porque mexe com a estética do sistema. Nada a ver. O objetivo é impedir o que a gente já falou, arremessos de meia e longa distância. Então quem está em posse de bola deslocando mais para a direita, meus atletas vão deslocar mais, porque eu tenho sempre que ficar entre o meu adversário e entre a minha baliza, principalmente o ombro de arremesso.
porque aí eu consigo impedir a trajetória da bola, tá bom? Deu para compreender agora? Acho que sim. Se tiverem com dúvida, falem. Tá, então isso aí foi o sistema por zona 3-3. E aí nós temos a mesma situação agora com a defesa por zona 3-2-1. Ela é de complexa execução, um dos primeiros pontos, tá bom? É uma defesa por zona formada por 3 linhas defensivas, né? Nós temos uma linha defensiva na linha dos 3, uma linha defensiva na linha dos 9 e uma linha defensiva acima, à frente da linha dos 9 metros, que dá aquela ideia do triângulo mesmo, da pirâmide, tá bom? Ela é utilizada para dificultar principalmente uma penetração frontal e os arremessos de média distância, tá? Então isso aqui, primeiro, lembra, ela é de alto grau de complexidade na execução. Isso aqui não é um sistema simples que você ensina. Geralmente esse sistema é mais utilizado aqui quando está lá pelo final da partida, que a equipe está tentando segurar o placar a todo e qualquer custo, tá bom? Mas é claro, daqui sempre elas recuam para o 5-1 ou então o 6-0, beleza? Sua vulnerabilidade, o ponto fraco desse sistema, seria as extremidades. Por quê? Porque enquanto eu tenho, imagina no formato da pirâmide, no topo da pirâmide eu não tenho uma cobertura tão grande da extremidade esquerda ou direita. E aí, é claro, se o atleta souber se sobressair em cima disso aí, ele vai se locomover melhor pela direita ou pela esquerda, o adversário, tá bom? Quem é? Ok? Dúvidas, pessoal? Nesse caso aí que o senhor falou que esse sistema de defesa aí 3-2-1, ele é ali utilizado no final do jogo para tentar segurar o placar e evitar o gol de qualquer custo. Isso dependendo da situação, tá? É importante ressaltar isso aqui, dependendo da situação. Não quer dizer que vá. Geralmente as equipes elas permanecem no 6-0 ou até no 5-1. Era isso que eu ia comentar, porque tipo esses outros que a gente viu anteriormente, a defesa é mais consistente do que propriamente essa daí. Tá? Ela porque só assim, vai, essa daí dá a entender que, por exemplo, ela quer defender segurando o placar, porém com um objetivo ainda ofensivo. Exato. Então, isso daí é sempre lembrar. Dá certo? Dá. Em qual situação você utiliza? Depende, tá bom? Então, nós temos que entender o princípio. Então, se eu posso utilizar essa defesa aí no momento final, ou então a minha equipe tem a todo e qualquer custo recuperar a posse de bola para realizar um contra-ataque, porque está inferiorizada lá pelo placar, beleza. Agora tem que saber se ela consegue executar com eficiência esse sistema, tá bom? Dúvidas, pessoal? Pode falar, Pedro Henrique. Kleber, em relação a troca assim de estratégia, né, dentro do jogo, assim, o técnico, ele como é que ele faz essa troca assim? Porque o senhor falou aí que essa última aí, ela é mais para quando o time ele quer segurar a pontuação. Eu sei. Então o técnico ele pede um tempo ou ele só faz um sinal e a equipe já subentende para qual posição ela tem que trocar. Ó, isso daí primeiro é tudo uma questão de estratégia, de tática e de técnica. E também eu posso dizer que é uma coordenação entre a própria equipe. Isso aí, o próprio técnico ele pode fazer em várias situações. Sempre ele tem que fazer uma leitura do jogo, tá bom? Porque a equipe começa num sistema. Digamos que o sistema não está sendo efetivo. Ele pode mudar. Lembra daquelas paradas técnicas que ele tem, o tempo? Ele dá uma parada, pede o tempo técnico e reestrutura a defesa. Ou bem como também, ele pode estar ali no quadro, ó,
pode estar ali, como ele está ali na quadra, ele faz orientação. E aí, é claro, cada equipe cria as suas, como é que eu digo, não é linguajar, é seus próprios códigos, né? Justamente. Aí ele monta código para poder mudar o sistema. Ó, tal, sei lá, ele faz um gesto específico. A equipe já treinou há muito tempo com ele, né? Sabe que vai ter que mudar para sistema tal. Por quê? Porque justamente está acontecendo muita falha naquela situação, tá entendendo? Então, Pedro Henrique, respondendo de forma mais efetiva, eu tenho que compreender primeiro os princípios de cada um dos sistemas. Segundo, eu tenho que treinar cada um deles para que minha equipe domine. E em terceiro ponto, não sei se eu poderia falar o último, é você conseguir estruturar isso durante uma partida. De que forma? É leitura de jogo. O técnico, bem como os atletas, estão constantemente fazendo uma leitura do jogo para saber quais são suas falhas, quais são seus pontos fortes e aí estruturar um sistema de jogo durante a partida. Dificilmente uma equipe mantém um sistema de jogo do início ao fim, tipo 6-0. Não, ela vai estar mudando, tá bom? Tudo isso pode ser em função do jogo. E aí quem é que deve fazer isso? O técnico pode orientar através de códigos, ou a própria equipe se reestrutura porque sabe que ela está mais fraca daquela forma, entendido? Então, não tem como a gente dizer uma situação propriamente dita, porque qualquer tipo de esporte é imprevisível, tá bom? Então, ele vai estar fazendo leitura e vai estar adaptando cada um dos sistemas de acordo com o momento do jogo, ok? Deu para entender? Assim, é porque é uma questão bastante relativa, né? É porque, tipo assim, até mesmo no basquete que eu jogo, de vez em quando a gente já utilizava, assim, essa questão do código. Entre a gente mesmo, na quadra. É uma forma de vocês trocarem informação sem o adversário saber, porque é uma coisa de vocês, né? E do técnico, e aí acabar estruturando o time. Ao longo da partida, cada uma das equipes vai às vezes se colocar em vantagem, em desvantagem, seja por uma condição técnica, tática, preparo físico, preparo psicológico, tá bom? Então, essas mudanças ocorrem ao longo de toda a partida, né? Então, vai depender muito da leitura de jogo, ok? E durante o jogo tudo pode ocorrer, né? E durante o jogo tudo pode ocorrer, né? Qualquer esporte é imprevisível, né? Às vezes uma equipe que ela é muito forte, tá lá usar um exemplo aqui do próprio futebol. Ela é muito forte, está dominando o Campeonato Brasileiro, está em primeiro lugar, ela perde para o cara que está lá na lanterna, né? Então, futebol é imprevisível, né? E qualquer esporte é imprevisível, né? Como é, Pedro? Descreveu o Flamengo. Descrevi o Flamengo, foi alfinetando já que o Flamengo. Ou então até o meu próprio time, né? O Fluminense ganha das equipes grandes e das pequenas perde. Mas isso aí pode se dar por vários fatores, né? Não tem nem como dizer o problema foi esse. Não, uma pequena falha, um pequeno detalhe acaba fazendo isso com a equipe, né? Ela levar um gol e não conseguir recuperar até o final da partida. É o mesmo caso, puxando um pouco para natação, né? Um detalhe na braçada, o cara pulou errado, entrou errado, pode resultar na quebra de um recorde ou na perca de uma medalha, tá? E são pequenos detalhes, né, que faz toda a diferença. Eu coloco bastante isso, principalmente na natação. A natação ela é muito mais detalhada do que vários esportes, tá? Dúvidas sobre nossa aula de sistemas, pessoal? Porque no caso assim, né, quando a gente fala em sistema de jogo, principalmente um jogo competitivo, coletivo e tal, que é de altíssima velocidade, porque quando a gente tem essa vivência prática a gente vê isso, né, a movimentação e tal. É muito subjetivo essa questão do sistema tático de defesa, porque tipo, a gente tá ali em constante mudança e às vezes um jogador da nossa equipe, né, ele toma atitudes por si só, então é uma coisa assim muito subjetiva. Levado até mesmo por um próprio
uma ideia dele ou querer se sobressair de alguma forma, né? Então ele acaba prejudicando, em vez de ajudar a equipe, ele acaba prejudicando, né? Que é o fator psicológico, ele não estava bem na partida e tal. Mas enfim, isso aí são temas para vocês discutirem até mesmo numa disciplina que, se eu não me engano, é metodologia dos esportes coletivos, né? Mais para frente. E aí, pessoal, deu para entender sobre nossa aula hoje de sistemas? Creio eu, não sei se vocês já foram notificados ou não, mas o teste já deve ter sido liberado, tá bom? Então, Já foi sim. pronto. Não deixem de fazer o teste, vocês têm 2 tentativas, consultem o material que eu deixei disponível na plataforma, assista às aulas, sem pressa, porque são aulas que eu consegui comprimir o conteúdo, tá bom? Para que vocês não tivessem dúvidas e não ficassem sem esse conteúdo, tá ok? E aí... É objetivo o teste, é? Hã? É objetivo o teste? É todo objetivo, tá? Porque dissertativo leva tempo para vocês fazerem, leva tempo para correção e aí acaba atrasando os feedbacks e consequentemente a V2, tá bom? Então, todo teste ele é objetivo, tá bom? Beleza? A aula já está lá também no Canva, fora essa que quando após encerrar eu vou subir, bem como o slide também já está lá, que também após encerrar aqui eu já vou colocar, tudo bem? E aí a gente já fica com nossas aulas todas atualizadas. Dúvidas? Nenhuma? Então, pessoal, eu encerro aqui a nossa aula, tá bom? Diga-se de passagem, ela foi bastante produtiva, porque vocês participaram bastante ativamente. É legal isso aí, promove um conhecimento mais aprofundado e efetivo, tá bom? Então, estudem as aulas que estão lá, revejam também os slides para acompanhar, ler direitinho, tá bom? Que às vezes fica melhor quando você baixa para você estudar. Anotem as dúvidas, tá bom? Que aí semana que vem, nossa aula de revisão, a gente vai tentar sanar todas essas dúvidas sobre o handball. Beleza? No mais é isso, eu me despeço de vocês. Eu estava me preparando aqui para outra aula. Nos encontramos amanhã na aula de cineantropometria. Tá bom? Então, fiquem todos com Deus. Bom teste. Não deixem de fazer o teste, tá bom? E até semana que vem. Até amanhã e depois semana que vem. Tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Beleza, mestre. Abraço e fica com Deus.